Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou retirar apenas para não estar a ouvir a minha própria voz e volto depois a colocar. Fico extremamente satisfeita por poder estar aqui convosco e poder responder às perguntas dos senhores jornalistas sobre aquela que é, sem dúvida, uma etapa muito importante também neste Parlamento. Porque, de facto, e eu gostaria de começar precisamente por dizer isso, o bem-estar animal é uma causa que nos move a todos, que nos comove muito enquanto cidadãos e tem sido e continuará a ser uma bandeira deste Parlamento, desta Casa, e naturalmente que o transporte dos animais, o transporte de animais vivos, é parte integral dessa preocupação que nós temos com o bem-estar animal. E daí precisamente a necessidade de termos criado esta comissão. Que termina agora o seu percurso, e esta comissão nasce precisamente da necessidade, por um lado, de fazermos um diagnóstico sério, sistematizado, aprofundado, de muitas situações, de muitos dos problemas complexos que todos nós sabemos que existem, que foram sendo reportados ao longo dos anos e mais recentemente, uns mais mediáticos do que outros, mas todos eles movendo e sensibilizando muito a opinião pública e que se prendem, como sabem, com as condições dos animais vivos durante o seu transporte. Mas esta comissão, obviamente, que quis ir muito mais além de um simples diagnóstico e da sistematização desses dados. Aquilo que nós procuramos também foi apresentar caminhos credíveis, soluções sustentáveis, ambiciosas, que permitam, no fundo, fazermos a transição para um novo sistema, para um novo paradigma em que haja efetivamente a consideração pelo bem-estar dos animais durante o seu transporte, mas de uma forma que também salvaguarde, obviamente, os impactos sociais e económicos dessa transição, que é necessária. Eu estava aqui nestas primeiras palavras iniciais, até porque depois, na parte das perguntas e respostas, teremos a oportunidade de entrar um pouco mais em detalhe. Gostava muito de salientar aquilo que foi o espírito de trabalho desta comissão e que foi o espírito de trabalho das pessoas que estiveram diretamente envolvidas na construção deste relatório e do documento de recomendações. Esse espírito foi um espírito muito construtivo, foi um espírito de grande abertura, em que todos nós procuramos respeitar profundamente as diferentes visões, os diferentes pontos de partida, e aqui o meu colega Daniel Buda, em várias ocasiões tivemos muitas vezes esses diferentes pontos de partida, mas, como eu dizia, foi um espírito em que procuramos respeitar esses diferentes pontos de partida, compreender que há diferentes realidades para além daquelas que muitas vezes são aquelas em que nos baseamos, para a partir daí encontrarmos caminhos credíveis no sentido desta transição. E, portanto, foi um diálogo muito intenso, muito difícil, mas também muito construtivo, muito respeitador, e eu julgo que ontem foi muito expressivo o apoio que nós tivemos aos resultados desta comissão, como puderam ver certamente pelos votos que foram alcançados ontem. Mas mais do que isso, mais do que falarmos aqui na votação de ontem, o que eu quero salientar é que nós apresentamos um relatório e um conjunto de recomendações que não era obrigatório fazermos, mas que nos pareceu de elementar importância dada a sensibilidade deste tema, porque é nossa obrigação apontar caminhos e, portanto, não podíamos ficar apenas pelo relatório. Conseguimos apresentar 2 documentos, dizia eu, com um perfil ambicioso, um perfil progressista, em que simultaneamente estamos alinhados de facto com a defesa do bem-estar dos animais durante o seu transporte, mas ao mesmo tempo temos aqui uma consciência social, porque sermos progressistas é também não deixarmos ninguém para trás. E isso ficou também muito claro naquilo que são os resultados destes 2 documentos. Uma lógica progressista, ambiciosa, não proibicionista, antes uma lógica da apresentação de soluções, da apresentação de caminhos, e certamente que aqui podemos falar um pouco sobre eles no período de perguntas
perguntas e respostas, de caminhos que permitem concretizar essa ambição. E, portanto, eu estou satisfeita com o resultado global dos nossos trabalhos, com aquilo que foi o empenho que encontrei em todos os meus colegas para chegarmos a um resultado que nos permite, daqui em diante, sermos muito mais contundentes enquanto Parlamento na defesa dos direitos dos animais durante o seu transporte. E, portanto, a partir daqui temos toda uma nova etapa que será percorrida, mas que será percorrida de uma forma muito mais assertiva, precisamente porque temos agora o respaldo destes dois resultados, o relatório e o documento de recomendações que resultam desta comissão de inquérito. Obrigada. Thank you very much. So now we'll go to the question and answer sessions. I have two questions for both the rapporteurs. Firstly, I've seen some emails to MEPs where livestock and the breeding industry, where they are putting pressure on you to water down and vote against the recommendations in the report. So did you feel pressure from the livestock industry to weaken the proposals? And secondly, from what I've read, it seems like the MEPs do not recommend a hard limit of 8 hours on transportations of animals. Can you explain why you did not recommend that, please? Thank you. I can start, perhaps. Thank you. Sim, obrigada, Eddie. Relativamente à primeira questão que coloca, é muito normal que haja de diferentes setores da sociedade, sobretudo nestes momentos finais das votações, que haja pressões, enfim, a tentativa de algum condicionamento, mas eu devo dizer que nós não sentimos essa pressão. O que nós sentimos foi o dever de honrarmos aquilo que era o trabalho que estávamos a fazer. E, portanto, naturalmente que lemos e compreendemos as diferentes posições, não foram apenas dos transportadores, foram também de outros setores, de ONGs, faz parte da atividade política, da vida de um político, ser capaz de estar rodeado de todas essas pressões, de todos esses diferentes pontos de vista, mas procurar sempre manter a integridade daquilo que é o seu ponto de vista. E foi isso que aconteceu. Nós procuramos construir pontos entre nós e, portanto, o resultado final não foi condicionado por elementos externos, foi sim o fruto de um árduo trabalho, como aqui já foi dito pelo Daniel Buda, centenas e centenas de horas, não apenas nossas e dos relatores sombra, de todo o staff, todas as pessoas que nos acompanharam e, portanto, estávamos empenhadíssimos na conclusão frutífera dos nossos trabalhos e com o devido respeito, não fomos condicionados por elementos exteriores, que, como eu digo, são normais na vida democrática. Agora, relativamente à questão das 8 horas, e volto aqui a dizer, como já sublinhamos por diversas vezes, partimos de diferentes pontos de vista, de diferentes interpretações. E, como aqui também já foi sublinhado, sempre nos preocuparam, de uma maneira geral, os impactos que as nossas recomendações poderiam ter, isto porque existem efetivamente diferentes realidades. E, portanto, há diferenças geográficas, há diferenças na forma como cada mundo rural pode conseguir responder a impactos mais imediatos no funcionamento do sistema produtivo. Há diferenças nas infraestruturas, como aqui já foi sublinhado pelo Daniel Buda. E, portanto, há uma série de condicionantes à partida que nós também temos que ter em atenção. E, obviamente, que isso fez parte da discussão relativamente aos tempos de viagem. E todos compreendemos, e eu compreendo, aqui falo por mim, eu compreendo perfeitamente, por exemplo, aquilo que foi uma das discussões relativamente ao limite máximo do transporte marítimo. Para dar um exemplo. Mas eu não poderia nunca apoiar um condicionamento temporal que nem sequer permitiria a existência de transporte marítimo entre as ilhas do meu próprio país, entre as ilhas dos Açores e o território continental. Portanto, estaria aqui, no fundo, a compactuar, a aceitar uma visão que, inclusivamente, põe em causa a coesão interna de um país, a coesão territorial interna de um país.
E não é só a realidade do meu país, há outros países que também têm uma situação idêntica. E, portanto, muitas vezes não é o querermos ir mais além, não é a falta de vontade, é também a necessidade de olhar para as realidades e não desconsiderarmos as pessoas que vivem nessas realidades. Portanto, é aí, pelo menos, que eu interpreto as divergências e os debates que nós tivemos relativamente aos tempos de viagem, relativamente às 8 horas, mas mesmo assim, repare-se, eu julgo que é um progresso muito grande e assinalável, porque estamos aqui a falar de um máximo de 8 horas para abate. Portanto, já aqui, com certeza, como podem imaginar, do ponto de partida inicial para algumas pessoas e do ponto de partida inicial para outras, houve um caminho muito grande que se fez para chegarmos a este consenso relativamente às 8 horas de transporte para abate. E, portanto, é um caminho que se faz, e, como eu digo e volto a repetir, não pode ignorar aquilo que são as realidades concretas, geográficas, as limitações que existem neste momento, e daí também o apelo que nós fazemos nas recomendações para que a Comissão tenha atenção a acionar de todos os mecanismos, de todos os fundos, de todos os instrumentos que sejam necessários, precisamente para responder a situações que podem ser respondíveis no futuro. Por exemplo, a falta de infraestruturas. Há outras que não se conseguem resolver, como as questões geográficas. Cada país é o que é. E, portanto, é também nesta assunção que nós trabalhamos. Passaria talvez a palavra ao Daniel, se quiser complementar, desenvolver estas duas questões. Okay. Good morning, Axel Mönch, Agrarzeitung. It's a question about the same like Eddie's, the 8-hour limit. So why do you think local slaughterhouses or slaughtering on the farm or local slaughterhouses are unrealistic for the moment? And what can we do, or what can member states do to support a better infrastructure? Thank you. Muito obrigada, Axel. É uma boa questão. Efetivamente, os matadouros são infraestruturas muito importantes e necessárias, mas também sabemos que muitas vezes, do ponto de vista económico, têm enorme dificuldade em serem viáveis. E podíamos aqui apontar diversas situações em que os matadouros existentes são financiados por dinheiros públicos, porque de outra forma simplesmente não interessam ao mundo privado. E isso também tem que ser equacionado, tem que ser trabalhado para que seja uma atividade, enfim, ela tem que ser concretizada e, portanto, essa rede de matadouros que aqui o Daniel Buda referia, ela tem que existir, trabalhando-se aqui soluções que sejam públicas, que sejam privadas, que nunca se esqueçam, obviamente, da dificuldade, da importância de atendermos aqui às regras sanitárias e de higiene, que são extremamente reforçadas e que de nenhuma maneira podem ser diminuídas na sua força com a multiplicação de matadouros. Tudo isso tem que ser equacionado e eu não diria que é impossível. Eu diria que, se calhar, não houve até agora o pensar seriamente na importância que estas infraestruturas têm para que possamos, de facto, transitar para um sistema em que haja a diminuição da necessidade de transporte de animais vivos e passemos a transportar mais carne, carcaças e material genético, que entra noutra categoria, obviamente que não aqui a dos matadouros. Mas isto, no fundo, o nosso trabalho aqui é precisamente de alertar e de chamar a atenção claramente para a necessidade disto ser seriamente equacionado. Portanto, não diria que é impossível, diria que agora isto tem que ser equacionado de uma forma muito mais realista. E já agora, só para frisar aqui um ponto, antes de passar a palavra ao Daniel, porque eu acho importante também transmitir aos senhores jornalistas e às senhoras jornalistas que estas recomendações que nós apresentamos não têm um caráter avulso, em que recomendamos uma coisa aqui, uma coisa ali. Nós, desde logo, para começar, instamos a Comissão Europeia para que apresente, no máximo até 2023, um plano de ação muito claro, em que identifique precisamente, e isto tem a ver com aquilo que está aqui a perguntar, em que identifique quais são as forças motrizes do transporte animal. Ou seja, o que é que leva neste momento a
esta necessidade tão grande de transporte de animais vivos. E a partir então dessa identificação, que já está facilitada porque nós já damos todas as pistas, então que apresente ações políticas muito concretas que permitam precisamente reduzir essa necessidade do transporte de animais vivos. E isto tem uma data muito concreta, é que esse plano de ação seja já apresentado em 2023. E parece-me importante sublinhar isso porque esse plano tem uma visão aqui integrada de todo o transporte animal. E é isso que se pretende, e não apenas estarmos aqui com algumas medidas ou pedido de algumas medidas avulsas, porque, desde logo, a questão do transporte animal implica uma abordagem interdisciplinar, implica uma abordagem integrada e não pode ser só uma resposta num ou noutro setor. Toda a cadeia de transporte tem que ser repensada e é também esse o objetivo precisamente das nossas recomendações. Hi, thank you. So Thomas Beck here from Danish agricultural publication Maskinbladet. Ms. Cavalet, you spoke about a solid foundation, but how solid would you say the foundation actually is, given the fact that key issues such as an 8-hour cap on transport time was only narrowly rejected yesterday and could yet happen after the Parliament votes? Muito obrigada, Thomas, pela sua pergunta. Eu julgo que as fundações sólidas são muito claras. Porque, se bem repara, neste nosso relatório e nas recomendações que nós apresentamos, particularmente nas recomendações, há uma atenção muito especial para um conjunto de categorias de animais que neste momento nem sequer estavam devidamente contempladas pela atual legislação, espécies inclusivamente pouco referenciadas ou até mesmo esquecidas, e no caso de algumas categorias, muito em particular, com um quadro legislativo que neste momento nem sequer está devidamente alinhado com aquilo que são os mais recentes conhecimentos científicos. E eu falo aqui precisamente da preocupação que nós tivemos com os animais mais vulneráveis, sejam as fêmeas gestantes, os animais não desmamados, os animais no final do seu ciclo produtivo. Muitas vezes as pessoas se esquecem. São animais, enfim, pela sua própria condição, com um valor económico muito mais baixo, mas que não podem perder a sua dignidade, que têm na mesma o direito a condições no seu transporte para a última etapa da sua existência. Estamos a falar destes animais em fim de carreira, em fim de vida produtiva. E tudo isso foi devidamente contemplado também nas nossas recomendações. É evidente, eu volto aqui a insistir, que isto é o fruto também de compromissos, de um trabalho de compromissos entre diferentes visões. E quando eu falo em compromissos, e eu sei que nem sempre as pessoas aceitarão isto, mas os compromissos não implicam cedências nos nossos valores, nas nossas convicções, nas nossas ideias, mas implicam, volto a sublinhar muitas vezes, a abertura a realidades distintas das nossas. E, portanto, nós podemos partir de uma convicção daquilo que é o correto, porque temos em mente uma determinada realidade, mas a nossa realidade pode colidir, de facto, com a realidade de outros. Desde logo, por exemplo, com as condicionantes geográficas, que ninguém tem culpa de as ter. E com outras condicionantes, essas sim que podem ser revertidas pela ação humana, pela ação política, e é dessas que nós aqui estamos também a falar. Portanto, os fundamentos para esta transformação são sólidos também por estas razões que eu lhe apresento. Há aqui, efetivamente, um percurso que foi feito, um percurso difícil, no sentido de se acomodar de uma forma muito mais clara, muito mais robusta, aquilo que é a condição, desde logo, de categorias mais vulneráveis de animais. E, portanto, é essa a minha interpretação à sua pergunta. Daniel? Muito obrigada, Júlia. De facto, eu concordo aqui com o que foi dito pelo colega Daniel. Foi aquilo que nos foi reportado durante as nossas audições, que efetivamente muitos dos problemas atuais se devem ao mau funcionamento, digamos, à má implementação deste regulamento. Mas seja como for, este é um regulamento que podemos dizer em vários aspectos já ultrapassado, até mesmo do ponto de vista da sua sustentação científica. É um regulamento com cerca de 15 anos, vai para 16 e, portanto, aquilo que nós também fazemos é
um apelo para que a Comissão efetivamente faça uma urgente revisão do regulamento do transporte animal. Há aqui aspectos que de facto têm que ser reforçados, por exemplo, a obrigatoriedade de formação de todos aqueles que participam na cadeia de transporte até ao destino. É absolutamente fundamental que nós caminhemos aqui para um sistema de controlo e de sanções homogéneo, que não existe até agora. E eu gostava até de referir aqui um caso muito em particular relativamente à exportação para países terceiros. Porque aquilo que nós consideramos como ponto, como premissa, como ponto de partida, é que efetivamente deve existir o respeito por aquilo que é o acórdão do Tribunal de Justiça de 2015, quando nos diz que as regras da União Europeia relativamente ao bem-estar animal durante o transporte devem ser respeitadas ao longo de toda a cadeia de transporte. Este é o nosso ponto de partida. Agora, aquilo que nós consideramos é que, em vez de serem os Estados-membros, e aí estaríamos aqui no mesmo erro daquilo que agora acontece. Em vez de serem os Estados-membros, cada um a fazer as suas interpretações sobre como é que isto pode ser aplicado, que seja então de facto a Comissão a fazer um estudo das melhores práticas internacionais e, no fundo, a apresentar uma forma de certificação que permita acompanhar toda a cadeia de transporte até ao destino. A certificação essa que dará a garantia do cumprimento dessas mesmas regras. Portanto, eu considero que o regulamento atual, em boa verdade, podemos dizer que nunca foi devidamente explorado ou potenciado, nunca foi levado ao limite de todas as suas potencialidades, mas também já não nos basta agora simplesmente querermos melhorar esse mesmo regulamento. É preciso ir mais além. Como eu digo, passaram-se 15 anos, há mais conhecimento científico, há uma nova realidade, há também muito mais sensibilidade por parte das opiniões públicas à questão do bem-estar dos animais e, portanto, todo o quadro legislativo tem ele que ser revisto, reforçado no sentido das ideias que acabei agora aqui de apresentar.